Olá, meu nome é Flávia Diana e juntamente com Luciano Jorge nós vamos apresentar sobre arte e educação. Começando a falar sobre a arte, nada mais justo do que falar parte da sua definição, algumas ideias que possam explanar o que seria a arte, que é uma expressão de um ideal estético através de uma atividade criada. É uma manifestação humana universal que produz coisas reconhecidas como belas pela sociedade. Uma obra de arte transmite uma ideia, um sentimento, uma crença e uma emoção. O embelezamento da arte é interessante justamente porque ela é individual. Cada pessoa tem um aspecto individual do que seria a arte. E isso é visto bem claro na nossa convivência. Coisas como música, teatro, cinema são vangloriados por alguns e detestados por outros, justamente porque a arte envolve experiência, a gente vai falar um pouco disso mais na frente. E o interessante desse slide, o que eu quero que fixe bem em vocês, é que a arte não é só visual, não é só questão de beleza, mas sim ela pode transmitir uma ideia, um sentimento, uma crença e principalmente uma emoção, que a emoção vai fazer com que essa arte seja absorvida e consolidada dentro do nosso sistema nervoso central. Algumas definições mais antigas da arte traz como o filósofo grego, Aristóteles, ele fala que a arte imita a natureza, mas também por vezes a completa. Já o filósofo alemão, ele diz que a arte diferencia-se da natureza por ser uma atividade racional e livre. Já Kant define que a arte estética como aquela cuja finalidade imediata é o sentimento de prazer. Não apenas o prazer ligado às sensações, mas também o prazer ligado à reflexão. Então, podemos ver que as definições de arte e as visões do que é arte foram vistas ao decorrer dos anos e até hoje é sim discutida por ter uma questão individual nessas definições no que é a arte. Aqui eu trouxe alguns efeitos das artes que são gerados pelas experiências emocionais. E aqui temos a diminuição às constantes corporais, mas também pode ser um aumento, que no caso é ritmo cardíaco, respiratório, e pode ser feito aliviar do estado estressante ou até mesmo aumentar esse estado estressante, a depender do estímulo. O sistema mesolímpico, dopaminérgico, amigdalina controlam tais alterações que basicamente consistem na mudança da ativação do sistema nervoso simpático e parasimpático. Lembrem que ele pode ser modificado ao depender do efeito que a arte traz em você. Você pode ter o sentimento de luta, ou seja, o seu sistema nervoso simpático e parasimpático se regulam de tal forma, ou você pode ter o sentimento de fuga, que aí seria o inverso. Uma questão importante de se falar é a resposta da arte desencadeada, a resposta da arte triste, desencadeada pela liberação de prostaglandina, que aí vem a questão do choro, porque a concentração de prostaglandina nas lágrimas de episódios afetivos se relaciona com um sentimento de pertencimento e consolo. E aí as células T e as células assassinas naturais do sistema imunológico são ativadas pela prostaglandina. Olha o desencadeamento que uma arte pode gerar dentro do sistema do organismo da pessoa. E a prostaglandina também aumenta a função dos macrófagos e estimula o IL-2, que desencadeia a produção de NK, que são as células assassinas, e IFN-gama para a resposta imune adequada. 3 mecanismos interrelacionados, isso aqui é muito interessante porque vão ser conectados com o assunto de educação, O primeiro mecanismo é o condicionamento clássico e o mecanismo de aprendizagem associativa, ligado à memória e recompensa. Isso aqui é muito interessante justamente porque em palestras, em aulas, em cursos, as informações são muito melhores absorvidas quando existe uma questão emocional envolvida. E se o profissional que está explanando sobre esse assunto souber trazer a arte para aflorar essa emoção, aquele conhecimento ele pode ser muito mais consolidado do que se não tivesse esse quesito de arte e emoção envolvido nessa palestra ou nessa aula. Mecanismos neuroendócrinos,
que aí tem a ligação da ocitocina e prostaglandina. E isso relaciona também, a prostaglandina a gente já viu um pouco sobre ela, que está relacionado muitas vezes à tristeza também, né? E às vezes em uma palestra, os profissionais trazem filmes não, trailers, vídeos tristes que fazem as pessoas refletirem e chorarem. E aquilo pode ser uma forma de trazer a arte como uma questão emocional para consolidar aquele conteúdo. E o mecanismo do toque social, que aí está relacionado mais com essa ligação cutânea dos mecanismos receptores. E essa questão, infelizmente, na pandemia, né, a gente está com esse déficit justamente porque temos que ter o distanciamento social. As artes desencadeiam a liberação de hormônios, como eu já falei anteriormente, e agora vamos falar um pouco da ocitocina, que promove a confiança, o aumento da vontade de compartilhar informações emocionais e buscar apoio social quando angustiado. Então, a liberação da ocitocina libera essa confiança. Tem aquelas pessoas que você sente confiança até mesmo sem conhecê-las de forma mais profunda, de despejar tudo que você sente. Então, a arte também pode gerar essa liberação hormonal e trazer essa confiança dentro do assunto da educação. E aqui eu demonstro alguns tipos de arte, não são só esses, mas alguns que a gente vê no nosso cotidiano, como música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura, fotografia, histórias em quadrinhos, jogos, arte digital e cinema. A arte-educação é uma ferramenta educativa que oportuniza ao indivíduo o acesso à arte como linguagem expressiva e forma de conhecimento. A educação em arte, assim como a educação geral e plena do indivíduo, acontece na sociedade de duas formas: assistematicamente, através dos meios de comunicação de massa e das manifestações não institucionalizadas de cultura, como as relacionadas ao folclore, entendido como manifestações vivas e em mutação, não limitada apenas à preservação de tradições, e sistematicamente na escola ou outras instituições de ensino. A arte e a educação têm um objetivo maior que a formação de profissionais dedicados a essa área de conhecimento. No âmbito escolar, busca oferecer bases ao indivíduo, condições para que ele compreenda o que ocorre nos planos da expressão e do significado, ao interagir com as artes, permitindo assim, dessa forma, sua inserção social de maneira mais ampla. No Brasil, a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, principalmente a LDB número 9.394 de 1996, estabeleceu em seu artigo 26, parágrafo 2º, que o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Nele também é citado que a arte é um patrimônio cultural da humanidade e todo ser humano tem direito ao acesso a esse saber. De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, a educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. Através da educação em arte, o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e pelas diferentes culturas. Considerando os conceitos de arte e arte-educação discutidos até agora e de seus elementos até aqui pontuados, listamos algumas potencialidades do uso da arte como estratégia ou metodologia na abordagem de conteúdos de disciplinas diversas. Possui a capacidade de seduzir e mobilizar, facilita a abordagem de temas que são, em geral, tabus, permite ver ilustradas situações cotidianas, permite também o questionamento de padrões e valores estabelecidos, atinge o indivíduo, tanto quem apresenta quanto quem aprecia, em todos os níveis, racional, físico, emocional, espiritual e social, além do contato consigo mesmo, experiencia-se o contato com o outro também em sua plenitude. Exercita o trabalho coletivo, permite o contato com manifestações culturais de seu povo e de outras localidades e é prazerosa, desenvolvendo no indivíduo o estímulo lúdico e torna-se também sedutor para instituições financiadoras, por seu potencial no que se refere à visibilidade. Um jeito de podermos exemplificar o papel da arte na formação de indivíduos é da seguinte maneira. Imaginemos uma cena de teatro em que um ator manipula um objeto qualquer, como um lápis, por exemplo. Nessa cena ele pode utilizar o lápis em sua função corriqueira, para escrever, mas também pode fazer de conta que ele é um objeto, tipo um cigarro, um telefone, uma arma,
Ao fazer isso, ele ressignifica o objeto e propõe uma ressignificação do mundo. Se um lápis pode ser uma outra coisa, o mundo tal qual conhecemos pode ser diferente. A liberdade que a arte possui de verter, deslocar, ressignificar, confere a ela um caráter transgressor, necessário dentre outras coisas para questionar valores pré-estabelecidos da sociedade. É interessante para quem trabalha com educação conhecer a importância do deseducar, levando-se em conta que a educação se dá com base nos valores de determinada sociedade, em determinada época. Não é difícil listar valores antes considerados oficiais e atualmente questionados. Na época da escravidão, por exemplo, as pessoas eram educadas para serem escravistas ou escravos. As ideias podem ser transgredidas de várias formas, artísticas ou não, mas a arte é, sem dúvida, um excelente exercício de liberdade, uma vez que cada obra de arte cria suas próprias regras no exato momento em que se constrói. Neste caso, amplia-se o poder criador do espectador, que completa a obra que aprecia com suas próprias referências. Sendo assim, finalizo aqui essa breve explanação sobre o tema. Nosso muito obrigado.